Você já ouviu falar de um homem tão forte que podia derrotar um exército inteiro com apenas uma queixada de jumento? Um homem cuja força vinha diretamente de Deus, mas que também enfrentou a maior de todas as batalhas, a luta contra sua própria fraqueza. Hoje vamos mergulhar na incrível história de Sansão, o homem escolhido desde o ventre para libertar Israel, mas que aprendeu da forma mais dolorosa que o verdadeiro poder não está nos músculos, e sim em um coração que obedece a Deus. A história de Sansão, registrada no livro de Juízes, começa com o povo de Israel oprimido pelos filisteus há 40 anos. Eles viviam em pecado, longe dos caminhos do Senhor. Mas mesmo em meio à desobediência, Deus, em sua infinita misericórdia, decidiu levantar um libertador. A Bíblia nos conta em Juízes, capítulo 13, que havia um homem chamado Manoá, cuja esposa era estéril. Imagine a cena: uma mulher que carregava a dor de não poder ter filhos, recebe a visita de um anjo do Senhor, que lhe traz uma promessa divina. Ele diz: "Eis que és estéril e nunca tiveste filhos, porém conceberás e terás um filho." Aquele filho não seria um homem comum. Ele seria consagrado a Deus desde o ventre, um nazireu, separado para uma missão especial: começar a libertar Israel das mãos dos filisteus. O anjo deixou claro: sobre a cabeça dele não passaria navalha. O voto de nazireu representava uma vida de separação e pureza para Deus. Sansão não poderia beber vinho, tocar em coisas impuras, nem cortar o cabelo. Eram símbolos visíveis da sua aliança com o Senhor. E era da obediência a essa aliança que viria sua força sobrenatural. Se você ama as histórias da Bíblia e quer aprender mais sobre como Deus age através de pessoas imperfeitas como nós, se inscreva agora no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir sobre o poder e o propósito de Deus. Assim, você ajuda a espalhar a palavra e fortalece essa comunidade de fé. Desde jovem, Sansão cresceu cheio de vigor. A Bíblia diz que o menino cresceu e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor começou a movê-lo de forma poderosa. Mas algo começou a mudar. Sansão, que nasceu para cumprir um propósito divino, começou a seguir seus próprios desejos. Ele se encantou por uma mulher filisteia, algo que era proibido por Deus, pois o Senhor havia ordenado que o povo de Israel não se misturasse com as nações pagãs para não se corromper. Mesmo assim, Sansão insistiu. Ele disse a seus pais: "Vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-a para mim por mulher." Seu pai tentou aconselhá-lo, mas Sansão estava determinado. E aqui começa a primeira grande lição da sua história. Muitas vezes, o caminho da desobediência começa com um simples desejo que parece inofensivo. Mas quando ignoramos a voz de Deus, o inimigo prepara armadilhas que nos afastam do nosso propósito. Durante a viagem para encontrar essa mulher, Sansão enfrentou um leão jovem. E a Bíblia conta algo extraordinário. O Espírito do Senhor se apossou dele com tanta força que ele rasgou o leão como se fosse um cabrito, sem ter nada nas mãos. Sua força era de fato divina. Mas dias depois, ao passar pelo mesmo caminho, ele viu algo curioso. O cadáver do leão estava cheio de mel. Ele comeu daquele mel e deu a seus pais, mas não contou a eles que havia tocado em um corpo morto, quebrando assim um dos votos de Nazireu. Foi um pequeno ato de desobediência, escondido, mas foi o início da sua queda espiritual. Com o tempo, Sansão se envolveu em várias batalhas contra os filisteus. Ele matou 30 homens, queimou as plantações inimigas, arrancou os portões de cidades inteiras com as próprias mãos. Sua força era lendária. Os inimigos o temiam, mas Sansão começou a agir movido não mais pelo Espírito de Deus, mas por sua própria raiva e orgulho. A força que deveria libertar Israel agora era usada para satisfazer seu ego. E quando a força se mistura com o orgulho, o resultado é sempre a destruição. A Bíblia mostra como o Senhor ainda o usava para cumprir seus planos, mas Sansão estava cada vez mais distante da comunhão com Deus. Ele se envolvia com mulheres filisteias, buscava prazeres momentâneos e ignorava os conselhos divinos. Foi nesse caminho perigoso que ele conheceria Dalila, a mulher que marcaria o ponto mais doloroso da sua jornada.
Mas antes de chegarmos a esse momento, é importante refletir. Quantas vezes Deus nos dá dons, talentos e oportunidades, mas deixamos que o orgulho, o pecado e as distrações do mundo roubem o propósito que Ele colocou em nossas vidas? Sansão foi chamado para libertar um povo, mas acabou se tornando prisioneiro de seus próprios desejos. Ele tinha tudo para ser um grande herói da fé, mas a desobediência o afastou da presença de Deus. E talvez você, que está ouvindo esta mensagem, se identifique com isso. Talvez você também já tenha sentido o peso de ter se afastado do propósito de Deus para a sua vida. Mas a boa notícia é que Deus nunca desiste de quem Ele escolheu. Mesmo quando caímos, Ele ainda tem um plano para nos restaurar e nos levantar. Comente aqui abaixo. Você já sentiu que se afastou do propósito que Deus tinha para você? Escreva nos comentários. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Vamos orar juntos e buscar essa força espiritual que vem do alto, que não falha. E assim, Sansão seguia sua jornada, cada vez mais famoso por sua força física, mas cada vez mais fraco espiritualmente e distante de Deus. Até que ele conheceu Dalila, e com ela viria a maior provação de sua vida, a batalha final entre o amor carnal e a fidelidade ao seu chamado divino. Sansão era o homem mais temido pelos filisteus. Sua força, um dom de Deus, parecia invencível. Nenhum exército, nenhuma armadilha, nada conseguia detê-lo. Mas havia um inimigo que Sansão nunca conseguiu vencer. Um inimigo mais perigoso que todos os outros. O seu próprio coração. Em Juízes, capítulo 16, encontramos o ponto de virada na vida deste homem escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe. Tudo começa quando Sansão se apaixona por uma mulher chamada Dalila. Ela era linda, sedutora e inteligente, mas o seu coração não pertencia a Deus. Pelo contrário, ela servia aos interesses dos inimigos de Israel. Os príncipes dos filisteus, desesperados para derrotar Sansão, viram em Dalila a oportunidade perfeita. Eles foram até ela e fizeram uma proposta irrecusável. Descubra o segredo da grande força dele e como podemos dominá-lo. Se você nos ajudar, cada um de nós lhe dará 1.100 moedas de prata. Uma fortuna imensa. Dalila aceitou. O amor que ela dizia sentir era uma mentira, uma armadilha. Enquanto Sansão via nela uma mulher encantadora, os filisteus viam uma arma letal. E assim começa o maior teste da vida de Sansão. A tentação disfarçada de amor. Noite após noite, Dalila o pressionava com a mesma pergunta. Sansão, por favor me diga, em que consiste a sua grande força? Como você poderia ser amarrado? No início, Sansão brincou com o perigo. Ele mentiu, deu respostas falsas, achando que estava no controle da situação. Ele pensava que podia flertar com o pecado sem se queimar, que podia ficar ao lado da tentação sem cair. Ele não percebia que, a cada dia, estava sendo enfraquecido, não no corpo, mas na alma. A Bíblia descreve a angústia desse processo. Juízes 16, versículo 16 diz: E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. A insistência dela foi tão grande, tão desgastante, que Sansão, exausto, finalmente cedeu. Ele abriu seu coração e revelou o segredo mais sagrado da sua vida. Nunca passou navalha pela minha cabeça. Ele disse, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for rapado, a minha força se irá de mim e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Esse foi o seu maior erro. O cabelo não era a fonte da força, mas o sinal visível da sua aliança com Deus. Ao revelar esse segredo a Dalila, Sansão estava, na verdade, trocando sua consagração a Deus pela afeição de uma mulher que o traía. Ele confiou na pessoa errada e se esqueceu de quem realmente o sustentava. Dalila não perdeu tempo. Esperou o momento certo e, enquanto Sansão dormia em seu colo, chamou um homem para cortar as 7 tranças do seu cabelo. E então, aconteceu o inevitável. O Espírito do Senhor o deixou. Quando ela o acordou gritando, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele se levantou confiante, pensando como das outras vezes,
sairei e me livrarei. Mas a Bíblia nos diz uma das frases mais tristes de todas as Escrituras. Ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Que tragédia! Sansão achava que ainda tinha a força, a unção, mas a presença de Deus já não estava mais com ele. Ele foi capturado, teve seus olhos arrancados e foi levado para uma prisão, onde o homem que antes derrubava portões de cidades, agora girava uma mó como um escravo cego e humilhado. Essa história, tão antiga, ecoa até os nossos dias. Quantas vezes nós também confiamos em Dalilas modernas? Podem ser pessoas, prazeres, ambições ou caminhos que parecem atraentes, mas que nos afastam lentamente de Deus. A estratégia do inimigo não mudou. Ele continua usando a sedução, a distração e a insistência para nos fazer negociar nossa fé, para nos enfraquecer pouco a pouco, e quando menos esperamos, corremos o risco de perceber que a presença de Deus se afastou, porque trocamos o altar por promessas vazias do mundo. Mas aqui vem a parte mais poderosa desta história. Mesmo no fundo do poço, cego e acorrentado, Deus não havia esquecido Sansão. E ele também não esquece de você, não importa onde você esteja. A Bíblia nos dá um vislumbre de esperança em meio à escuridão. Juízes 16, versículo 22, diz algo simples, mas profundo. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, depois de ter sido rapado. Aleluia! Isso é mais do que apenas cabelo crescendo. Era um sinal. Um sinal de que a aliança, mesmo quebrada por Sansão, poderia ser restaurada pela misericórdia de Deus. A esperança começou a crescer junto com aquele cabelo. O mesmo Deus que permitiu a queda de Sansão por causa de suas escolhas, agora preparava o palco para o seu ato final de redenção. Enquanto os filisteus celebravam no templo do seu deus pagão, Dagom, eles decidiram trazer Sansão para que todos pudessem zombar dele. Milhares de pessoas estavam ali, príncipes e líderes gritando: "O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo." Eles o viam como derrotado. Mas naquele momento de humilhação extrema, o homem cego e quebrado fez algo que não fazia há muito tempo. Ele orou. Uma oração desesperada, vinda do fundo de um coração arrependido. "Ó Senhor Deus", ele clamou, "peço-te que te lembres de mim, e fortalece-me só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos." Sansão foi colocado entre as 2 colunas centrais que sustentavam todo o templo. Ele sentiu a frieza da pedra com suas mãos e pediu a Deus por força uma última vez. E o Senhor, em sua infinita graça, ouviu o clamor do seu servo arrependido. Sansão disse: "Morra eu com os filisteus." E com toda a força que Deus lhe devolveu, ele empurrou as colunas. O templo desabou. Os inimigos de Israel foram destruídos. E a Bíblia diz que foram mais os que ele matou na sua morte do que os que matara em toda a sua vida. Sansão, o homem que havia perdido tudo, terminou sua jornada cumprindo o propósito para o qual nasceu. Essa é a beleza da graça de Deus. Mesmo quando erramos, mesmo quando caímos e nos afastamos, Deus tem o poder de transformar nossa tragédia em testemunho e nossa maior derrota em nossa maior vitória. Sansão caiu por causa da desobediência, mas terminou sua vida de pé diante do Criador. Não em corpo, mas em espírito. E hoje, talvez você se sinta como Sansão na prisão. Fraco, cego espiritualmente, distante ou envergonhado por erros do passado. Talvez você sinta que perdeu a força, a unção, a direção. Mas a mensagem de Deus para você agora é a mesma. Eu ainda posso te restaurar. O seu cabelo pode crescer novamente. A sua força pode voltar. O seu propósito ainda está vivo. Não importa o quão fundo você tenha caído, o arrependimento sincero abre as portas para a restauração de Deus. Volte-se para Ele hoje. A sua história ainda não acabou. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Vamos juntos espalhar a palavra de esperança e restauração. Obrigado por assistir e que Deus abençoe sua vida.